Amados, graça e paz, pregador do mato, pastor Stanek. Ih, que loucura! Pregador do mato, que loucura! Para muitos é loucura, mas para mim é o poder de Deus. Imagina o apóstolo Paulo preso, escrevendo um montão de cartas na cadeia. Que loucura! Essas cartas hoje estão em nossas mãos. Então não sabemos onde vai chegar a nossa mensagem, para quem vai, mas com certeza ela tem um objetivo. A palavra de Deus não volta vazia. E nós queremos dar uma introdução no livro de Neemias. Começamos a estudar esse livro agora. E nós não podemos esquecer que toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Tendemos a focar no homem e dar para ele a grandeza, a glória. Não. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Então são feitos de Deus. Deus encontrou um homem com o coração aquebrantado, um homem que não nasceu em Jerusalém, nasceu na Pérsia, no berço da Pérsia, mas era descendente dos judeus. Então, ele começa a viver uma vida de oração, jejum, creio eu que impelido pelo próprio Espírito de Deus. Então ele começa essa vida de oração e jejum. E Esdras desce a Jerusalém, primeiro Zerubabel, depois Esdras, e ele fica na expectativa, na oração, no jejum. Então ele não é de uma família nobre, ele fica sabendo após um dos seus irmãos, ele fica sabendo que o estado, a situação de Jerusalém. Então, ele intensifica essas orações, e creio eu que a oração em Neemias capítulo 1, aquela oração de Esdras, a oração de Daniel no capítulo 9, não são meras orações, coisa da mente humana, não, intercessão do Espírito de Deus, lembrando das promessas, profecias. Não são meras orações, são intercessões. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos. Então são intercessões profundas que trazem à memória as promessas de Deus de ajuntar o povo de novo, que se arrependesse. E Neemias então faz essa oração. E ele é um homem que vivia em jejum e oração. Essa é a chave da vitória. Essa é a chave, é a alavanca, como dizem, que move a mão de Deus. A oração. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Olhando a vida de Neemias, uma estabilidade, morando na fortaleza de Suzã, e copeiro do rei, uma vida estabilizada, morando na fortaleza, mas ele tem um coração na sua nação, na sua pátria, no seu, onde os seus descendentes, onde havia os seus descendentes, seu pai tinha sido sepultado, a sua família, ele tem um coração na obra de Deus. Tem promessas de Deus para Jerusalém, tem várias promessas, tem a promessa do Messias,
várias promessas, promessa da a glória da segunda casa. Então Neemias, ele sabe que tem promessas para Jerusalém. E ele, sendo copeiro do rei, uma vida estabilizada, mas ele olha para a miséria. Ele, ao tomar conhecimento do estado, da situação de Jerusalém, ele olha para lá com misericórdia, traz para nós aplicações para nossas vidas. Porque nós tendemos a olhar para a miséria dos outros, para a ruína, para a queda. Ah, fez por merecer, mereceu isso. É cobrança de Deus, é maldição. A gente tende a olhar assim. Mas Neemias, cujo qual estava o Espírito de Deus, ele olha com misericórdia, ele se coloca naquela situação. Nós pecamos, assim também como Daniel, como Esdras, eles colocam o coração, eles misericórdia, colocar o coração na miséria dos outros. Estou trazendo essa aplicação porque nós estamos entrando na África e lá existe uma grande miséria. O nosso presidente está nos convocando a ir com ele financeiramente. Ele estará indo à África para cumprir a sua missão e está no coração dele tirar o povo de Deus da miséria, da crise, de não ter o que comer, não ter onde dormir, não ter onde morar. São aquelas cabanas de sapê, parece que a África está lá em mil antigamente. A gente tem esse ditado de falar 1900 antigamente, mas está muito atrasada, muito aquém em literatura, em todos os termos, há muito atraso. Então está na hora de nós não pensarmos, não tem nada a ver com a África. Temos a ver sim. Nossos irmãos estão lá vivendo naquela miséria. E nós podemos ir com o nosso presidente através das nossas contribuições. Então nós temos que relatar, estamos falando de Neemias, um copeiro do rei que vai se tornar um governador. Amados, Neemias está ali como copeiro do rei. Onde você estiver, você tem que estar aprendendo. Tudo que hoje eu sou um profissional, graças ao nosso bom Deus, na construção civil. E tudo que eu sei, eu aprendi, primeiro, orando. Senhor, me ensina. Senhor, eu quero ser um profissional. E já vinha do Espírito de Deus essa sede, essa vontade. Porque hoje eu trabalho aqui no sítio, tenho participação em várias construções, para a glória de Deus, mas tudo que eu aprendi orando e olhando. Então, onde você está, principalmente os jovens, eu digo a todos os meus filhos, eu levo eles para a obra e digo, tudo que eu sei, eu aprendi orando e olhando. É o curso grátis que nós fazemos. Então, onde você está, tem uma liderança, tem alguém comandando. Então, Neemias, ele estava ali como copeiro do rei. E ele estava aprendendo. Estava aprendendo. De copeiro, ele vai chegar a governador. E através do jejum e da oração, ele ganhou fé, ousadia. Você não tem ideia, não tem noção do que seria reconstruir os muros de Jerusalém. Então vamos voltar
na história. Salém, lembra? Onde Abraão teve um encontro com Melquisedeque, rei de Salém, onde ele entregou os dízimos, onde Abraão foi abençoado. Pois é, era ali que se tornou posteriormente Jerusalém. Mas antes passou a se chamar Jebus, a cidade dos Jebuseus. Lembra que quando Josué mandou os 12 espias, e eles foram lá e disseram, lá tem cidades fortificadas, cujas muralhas tocam o céu. E entre essas cidades estava Jebus. Então, quando Josué tomou as terras dos cananeus, eles não conseguiram tomar Jebus. Jebus continuou sendo Jebus. Por quê? Primeiro, porque o motivo é que Deus não entregou. Eles deviam ter tomado, não tomaram, e pecaram, entristeceram a Deus, e ficou lá, os Jebuseus. Uma cidade bem fortificada, e ficou lá os israelitas morando entre os cananeus, e entre eles os Jebuseus. A muralha podia chegar até 12 metros de altura. Então veio o rei Davi posteriormente, muito tempo depois, e o rei de Jebus, dos Jebuseus, zombou de Davi, disse que até os cegos e os aleijados, coxos, tomariam conta da cidade. E de tão fortificada que era. Então Davi olha para aquele lugar, para Jebus, e por que era difícil vencê-lo numa planície bem alta? A cidade ficava localizada, uma planície, um lugar alto, uma pequena montanha, lugar alto, estratégico para a guerra. E Davi certamente pensa, se eu vencer Jebus, todos os outros serão fáceis, porque eles vão tremer as pernas. É como hoje, estamos na iminência da Terceira Guerra Mundial. Imagina se um país ataca os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo hoje, ou a China, ou que seja a Coreia, onde tem uma potência militar. Vamos dizer que um país ataque e vença. Os outros já vão ficar com a perna bamba. Então Davi fez essa estratégia. Além de ter um lugar, uma fortaleza, chamou até Fortaleza de Sião. Tem até o Salmo, né? Assim como... Eu esqueci o Salmo. Assim são os montes em volta de Jerusalém. Era um lugar alto, estratégico, difícil, murado. A muralha me parece que era vários metros de largura, tinha casas em cima, dava para ficar soldados com flechas, com armas de guerra da época. Era muito difícil invadir aquele lugar. E Davi teve essa visão. Se eu vencer, e partiu. Só que essa visão não era de Davi, por isso que eu falo, toda honra, toda glória
é o Senhor. Já era um projeto de Deus. E Davi, ele vai, se acampa e fica sabendo, certamente alguém disse para Davi que tinha um caminho, uma caverna, pelo meio onde foi desviada a fonte para dentro da cidade. E é por ali que Davi entra com Joabe e o exército e consegue invadir Jebus e coloca-se o nome Jerusalém. E Jerusalém agora é do povo de Deus, a fortaleza de Sião. Muralhas impenetrável, humanamente falando. Agora Jerusalém está segura. Se visse um exército de longe, ele era visto. E as armas, as flechas, não conseguia chegar perto. Não conseguia nem chegar perto. A gente viu várias guerras que os reis se acamparam à distância, porque eles não conseguiam se aproximar daquela fortaleza. Então Davi agora toma, Jerusalém passa a ser um dos maiores ou maior centro comercial. Na entrada da cidade, o que não tinha na época de Neemias, ficava os juízes, as autoridades, os príncipes. A gente vai ver isso em várias narrativas bíblicas. O marido da mulher sábia de Provérbios 31 era elogiado na entrada da cidade, onde sentava com os anciões que julgavam as causas das pessoas, os juízes. Então é como é hoje, né? Centro do Rio de Janeiro, um centro comercial. Era a base de tudo. Ninguém vai pegar a base comercial e colocar lá nos fundos. Então Jerusalém passou a ser esse centro comercial. Quando o reino se dividiu, aí houve aquela guerra. Houve aquela guerra de Jeroboão com o rei de Judá, o rei de Israel, que era Samaria, capital. Houve aquela guerra que agora, além das muralhas estarem caídas no monturo, não tem juiz, não tem comércio. Então Neemias volta com essa missão, uma missão de guerra. Ele sabe que ele vai enfrentar uma guerra. Porque já havia acontecido guerras anteriores entre o reino do norte e o reino do sul, tudo irmãos, mas brigando pelo controle espiritual, que é o comércio de ídolos, e também o templo, onde o povo levaria suas ofertas para apresentar ao Senhor. Enfim, era um centro comercial. Jeroboão brigou por isso, para impedir o povo de ir lá. Ele colocou 2 bezerros, damos essa passagem, um em Dan e outro em Betel. Isso. E então o povo não precisava. Claro que o prefeito de uma cidade, ele vai movimentar a economia na sua cidade. Ele vai colocar de tudo para o povo não passar para o outro lado. Então agora Jerusalém é um centro. Era um dos maiores centros comerciais, se não for o maior na época de Davi e Salomão. E agora está às ruínas. E o governador do Reino do Norte,
que se chamava Sambalate, de Samaria, governador de Samaria, que se chamava Sambalate. Ele começa essa guerra, porque ele sabia que Jerusalém, após os muros, portões, voltaria a ser um centro comercial. E tem uma guerra também espiritual envolvida nisso, onde o próprio rei, o próprio imperador mandou reconstruir o templo, se mostrando assim favorável, adorador, entre aspas, do Deus de Jerusalém. Mandou reconstruir o templo, voltou com os utensílios que foram roubados, muito ouro, muita prata. Então começa, Neemias vai enfrentar essa guerra, tanto espiritual como material. Como voltou, Jerusalém, na época de Neemias, voltou a ser um centro comercial. A gente vai ver lá para o capítulo 13, se não me falha a memória, ele dizendo que ele passou 12 anos, ele voltou no ano 20º do rei Artaxerxes, e passou 12 anos reconstruindo, instruindo, governando o povo, fazendo uma reforma também espiritual, acabando com a roubalheira, o suborno. Eles estavam vendendo seus próprios irmãos. Neemias vai acabar com tudo isso. A regalia que os governadores anteriores tinham em propinas, subornos, corria solto. E Neemias vai acabar com tudo isso. E vai ser um governo justo, temente a Deus, coloca seu irmão, que era temente a Deus, numa área do seu governo, e começa o seu governo. E lá no capítulo 13, ele fala que os comerciantes voltaram. Agora a cidade está fechada, há segurança para negociar. Ninguém vai negociar onde não tem segurança. Ou vai? Ninguém vai. Então Jerusalém agora volta a ser um centro comercial, um grande centro, um pequeno centro comercial em desenvolvimento, porque isso vai desenvolver até causar futuramente guerras internas, guerras internas, sede de poder, luxúria, todos aqueles pecados, e eles vão dar continuidade a tudo isso. Então Neemias volta com essa missão, recupera os muros, fecha os portões, e tem essa guerra de Sambalate e Tobias. Tobias tinha parentesco. Por que que o Neemias, nem Esdras, não pediram ao rei exército para acabar com Sambalate e Tobias? Era uma situação muito complicada, e eles tinham parentesco envolvidos, e a gente vai ver a guerra que Neemias vai enfrentar. Até mesmo o sacerdote recebeu propinas, recebeu pagamento de Sambalate e Tobias para fazer com que Neemias se escondesse no templo,
E ele, como ele era de jejum e oração, ele teve discernimento, não aceitou, e depois ele ficou sabendo. Então Sanbalat e Tobias chamou Neemias para conversa 4 vezes. E ele não foi, mandou o recado: estou fazendo uma obra e não posso parar. Eles começaram essa guerra para tentar eliminar Neemias, tentar parar essa construção, porque certamente enfraqueceria Samaria. O povo passaria para... E, cá para nós, até hoje, os judeus, nisso aqui, ó, a maior porcentagem de tecnologia no mundo está em Israel. Era um grande centro comercial, é a sabedoria divina que eles tinham e têm até hoje. Eles detêm, ou mantêm, ou é deles, a maior porcentagem da tecnologia do mundo. Foram criadas pelos israelitas. Tecnologia que nós usamos foram criadas pelos judeus. Sabedoria dada por Deus. Então Neemias volta com essa missão e encara o governador de Samaria, junto com o seu aliado, que era um oficial, um servo. Tobias era um servo de Sanbalat. Então ele volta com essa missão e encara isso tudo. E a gente vê que é um homem mesmo. A Bíblia diz assim: ser homem. E ser homem é tomar decisões. Indiferente. Ele tem algumas diferenças em suas decisões de Esdras. Esdras ficou: eu falei que Deus guarda, então eu não vou pedir escolta. Neemias pediu a escolta. Não que ele não confiasse em Deus, ele confiava, mas ele pediu a escolta. E era necessário, porque a fé de um líder não é a fé de todos. Não é. É uma parte vai se sentir seguro com uma escolta. E ele recebeu uma escolta. Imagina uma cavalaria de uma escolta real. Então, aonde eles passavam, o povo havia um respeito. É claro que Deus guardou Esdras. Ele jejuou, orou e Deus guardou. Ele vinha milionário com a carga de ouro, de prata. E Deus guardou ambos. Mas Neemias pede a escolta. E Esdras, quando é dito para ele a situação de casais, homens que se casaram com cananeias, ele se prostra e tem a mesma atitude que Josué. Lembra que Josué ficou prostrado também até a tarde? Na verdade, Josué não sabia, realmente não tinha o que fazer, não sabia o que fazer. Mas Esdras, no meu ponto de vista, ele mostra uma liderança fraca. Ele não decide. E alguém vê que ele está com dificuldade para decidir. Eu me lembrei de um pastor que eu tinha antigamente. Na reunião de assembleia da igreja, ele baixava a cabeça e as pessoas ficavam discutindo o assunto e
Isso levava meia hora, 40 minutos às vezes, 20 minutos, 10 minutos, dependendo da situação. O negócio esquentava, aquela discussão. E quando ele levantava a cabeça, dizia: aí, já decidiram? Então o governo, ser homem, tomar decisões. Tomar decisões. O homem não pode fazer como o rei Acabe, ir para a cama e ficar chorando. Nhenhenhenhenhé. Porque a mamãe vai aparecer. Aí a sua esposa vai se comportar como sua mãe. E isso vai ser um problema sério, como foi para Acabe. Porque quando Deus veio prestar conta, chamou Acabe atenção. E não a Jezabel. Claro que sentenciou ela também, mas Deus falou com o profeta Elias: vai a Acabe, que ele está em tal lugar, assim, assim, assim. E lá vem a sentença. Homem, tomar decisões. E Neemias mostra essa postura de líder. Ele toma decisões. Esdras arranca os cabelos da sua própria cabeça. Neemias não. Neemias arranca o cabelo e a barba dos outros. E bate em alguns. Claro que é uma atitude. Uma atitude que não é recomendada para nenhum líder. Mas é homem, toma decisões. É uma grande figura na Bíblia de liderança. É um modelo de liderança. Não fica de frouxura, chorando. Quando Deus diz a Josué: ser forte e corajoso. Josué já tinha enfrentado até gigante. Ele era forte. Ele empunhava a espada com força, com garra, determinação. Já tinha vencido alguns exércitos. Então Deus está falando para ele ser forte emocionalmente. Não é uma força física que ele já tinha. Então, ser homem, tome decisões. E é isso que Neemias faz. Ele toma decisões. Ele decide, vai ser assim, e assim, e assim. É assim que a lei manda, então é assim que vai ser. Não fica prostrado igual Esdras e alguém toma a decisão por ele. Não. Claro que é uma situação, mas situação difícil vai chegar para todos nós, homens. E nós temos que decidir, temos que tomar decisão. Não fica de nhenhenhenhen, chororô, porque a sua mulher vai decidir por você e vai ser a sua derrota, o seu fracasso, porque o homem é o cabeça para tomar decisões. E se você não tomar, a sua mulher toma. Aí o negócio desanda. É como um motor do carro dissesse assim: eu vou dirigir o carro. Dá ruim. Dá problema. Então Neemias mostra para nós uma liderança firme, forte, pautada na lei, nos preceitos e nos mandamentos de Deus. E ele tinha um prazo determinado para voltar. Ele viria a Jerusalém, mas tinha um combinado com o rei. E esse prazo foi de 12 anos. 12 anos. Ele foi no ano 20, e no ano 32, ele volta para a Babilônia. Ele volta lá, pro rei lá. Ele volta, passa uns dias. Após uns dias ele recebe a notícia ruim. A notícia péssima.
Qual a notícia que ele recebe? Fizeram Tobias. Tem um quarto. Se fosse hoje uma suíte. Nas dependências do santuário. Onde guardam as coisas sagradas. Tiraram, limparam o quarto. E Tobias, quando ele vai a Jerusalém, por ele ser parente de um dos sacerdotes, então ele tem um quarto que ele fica lá. Neemias fica sabendo disso. Neemias fica sabendo dos casamentos mistos que voltaram a acontecer ou estavam acontecendo. Neemias fica sabendo de muitas coisas ruins, entre elas a decadência espiritual. Pararam de guardar os sábados. Os comerciantes, lembra que eu falei que voltou a ser uma cidade comercial? Os comerciantes estavam entrando na cidade nos sábados com as suas muambas, seus utensílios, seus produtos para ser comercializado no sábado. E eles tinham concordado em obedecer o Senhor, de não escravizar seus irmãos, de guardar o sábado. E Neemias fica sabendo dessas coisas. E ele pede novamente ao rei licença, que ele precisava voltar em Jerusalém. Então ele volta. É aí que ele volta, tomando decisões. Ele não senta com os anciões para chorar, ele não abre a boca para chorar, não. Ele já volta decidido. Ele expulsa os comerciantes, manda fechar a cidade. Ele já tinha ordenado que no sábado os portões deveriam estar fechados. Eles estavam abrindo. As comerciantes fizeram lá as barraquinhas por lá de fora, vendendo suas muambas, montaram as barraquinhas. Neemias foi lá. Se vocês continuarem insistindo, eu vou expulsar vocês à força. Então aqueles comerciantes sumiram. E aí nós terminamos a história de Neemias. É claro que ficou muita coisa para contar, mas a guerra foi vencida. A guerra foi vencida. E toda obra de Deus que nós pegarmos para fazer, certamente aparecerá um Sambalate e um Tobias. Vai aparecer. E são nossos irmãos. São parentes. São judeus, um povo místico, misturado de Samaria, que era a capital de Israel, onde Acabe reinou, vários outros reis reinou. Vai aparecer Sambalate e Tobias. Certamente vai aparecer na África, onde está se iniciando igrejas, certamente, um movimento. E o nosso dever é começar a orar.
Nosso dever é estar na retaguarda, em oração e jejum. Já colocar o nosso coração na miséria dos nossos irmãos, isso é misericórdia. Quantas orações você já fez pela África? Eu já fiz algumas, mas tem que fazer mais, tem que intensificar. Eu preciso orar pelos nossos irmãos da África. Preciso orar para Deus fortalecer Neemias, os Neemias que estão indo para a África fazer a obra de Deus. Eles precisam da nossa oração, do nosso jejum e do nosso coração posto na miséria daqueles irmãos. Então, nós vamos contribuir, vamos ofertar. Estaremos indo à África com os nossos recursos, ainda que pouco, mas de coração. Deus não precisa de dinheiro, Ele precisa de ver a nossa compaixão, a nossa misericórdia. Como Neemias, um homem estabilizado, morando numa fortaleza, com tudo, mas o coração dele, como o de Daniel, que passou por vários impérios. Ah, mas por que Daniel não pediu igual Neemias? Por que Daniel não pediu? Não tava. Daniel sabia que não era chegado o tempo. Alguns acreditam que quando Ciro, o Grande, fez ao decreto que os judeus poderiam voltar, ele recebeu informações de Daniel, dos papiros, das leituras, profecia de 200 anos atrás, já era previsto que o Ciro faria essa obra. Nós precisamos ser Neemias, corajosos, homens, valentes, tomar decisões, aquilo que o homem pode fazer, que é dever do homem, como dizem, tirar a pedra. Deus não tira, nós que temos que tirar. A pedra é conosco. Então Deus vai abrir oportunidade, como está no versículo 4 do capítulo 2. O rei pergunta: o que você me pede? A gente lembra de Esté: pede o que queres, pede-me o que queres, até metade do meu reino. A gente trabalhou algumas possibilidades em Neemias, se aquela tristeza que o rei viu no seu rosto era proposital, porque ele já estava triste há muito tempo. Se era proposital, mas eu já passei por isso. Muitos de nós já passamos por isso. Às vezes Deus permite ou coloca tristeza no nosso coração, porque por alguma coisa que a gente não está enxergando. E a gente entra numa tristeza, às vezes está num culto, uma tristeza para entregar uma mensagem. Depois que entrega essa mensagem, que alívio que dá.
Então a gente tem algumas possibilidades. Essa tristeza, ela foi de propósito. Eu vou desfigurar meu rosto e vou ficar triste para o rei perceber que eu estou triste. Ou foi colocada pelo próprio Deus. O certo é, eliminando todas as possibilidades, que Deus criou aquele momento. Deus criou aquele momento perfeito, de o rei discernir até a tristeza. Isso é tristeza de coração. Isso é tristeza de coração. Enfim, um ponto muito importante esse aí. Então, amados, esse é o livro de Neemias. Essa é a missão de Neemias. No final, certamente ele volta para a Babilônia, que ele era o copeiro do rei. Ele volta, ele cumpre a sua missão, deixa Jerusalém fechada, os portões com tranca, deu dignidade ao povo, tirou o opróbrio. É a mesma coisa, você lembra, pensa em você ter um terreno aberto. O que acontece se você tiver um terreno aberto, plantar frutas e ter uma construção, uma ruína? O que acontece? As pessoas invadem, saqueiam, levam suas frutas, casais, até de coisas pervertidas, vão para lá, pinto 7, desenho 8. Você imagina o pobre, a pobreza, a miséria. O pessoal não tinha paz, porque vinham saqueadores, ladrões, bandidos, estrupadores, tudo aberto, como uma casa sem porta, muito complicado, difícil. Neemias volta com essa missão, uma guerra travada, e ele vence, cumpre a missão que Deus deu para ele. E esse é um grande exemplo para nós de liderança. Deus abençoe, aquele abraço, pastor Stanek, pregador do mato. A nossa missão é essa. Espero que tenha te ajudado de alguma forma na compreensão da palavra de Deus. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, nos seguir no Insta, no Face, no X. E estamos aí fazendo a obra de Deus aqui no mato, que para muitos é loucura. Para mim é o poder de Deus. Aquele abraço.